Vamos continuar no nosso tema, que é a análise combinatória, mas essa aula de hoje nós vamos falar sobre combinações. Né? Vocês se lembram que quando a gente introduziu o assunto análise combinatória, a gente dividiu, né, os nossos estudos em duas grandes famílias, né? Ou seja, em dois grandes grupos. Aqueles grupos, agrupamentos, cuja a ordem que são modificados pela ordem, né, que a gente chama o problema de contar a sequência, e aqueles que não são modificados pela ordem, que a gente chamou de problema de contar conjuntos, não é isso? A gente forma sequências por arranjo ou por permutação, que podem ser simples ou então com elementos repetidos. E forma subconjuntos por meio de combinações. Os problemas de combinações são problemas de escolher. Por exemplo, escolher 3 tipos de salada num total de 10. Se você escolher salada de tomate, alface ou de manga, não vai mudar se você trocar essa ordem, não é? Ou fazer uma vitamina de abacaxi com banana ou banana com abacaxi, nós estamos falando da mesma coisa. Tem várias situações que a ordem não é importante. Então, as maneiras de formação de grupo, chamadas de combinações, vê exatamente esses casos, tudo bem? Para a gente entender isso bem, inclusive tentar estabelecer uma relação entre uma coisa e outra, vamos propor dois problemas aparentemente da mesma natureza, mas se você analisar bem, não são. Olha só. Quantas palavras distintas de 3 letras podem ser escritas com as letras A, B, C e D sem repetição? O segundo problema é quantos com os pontos A, B, C e D não alinhados no plano alfa, quantos triângulos distintos podem ser construídos? Bom, triângulos eu vou gastar 3 pontos. Da mesma maneira que eu vou escrever palavras de 3 letras num conjunto de 4. Então eu tenho um conjunto de 4 letras para escrever palavras de 3. E eu tenho um conjunto de 4 pontos para fazer triângulos que usam 3, não é isso? São aparentemente o mesmo tipo de problema, né? Parece que a solução é uma só. Mas eu vou propor, minha gente, uma solução negando tudo que a gente falou até agora, né? Que a gente aprendeu algumas técnicas na análise combinatória justamente para não ter que fazer isso que eu estou fazendo agora, que é fazer uma lista, né? Então eu fiz aí uma lista de todas as palavras possíveis, né? A gente tem que tomar cuidado para fazer lista, porque às vezes a gente se confunde, né? E repete alguma palavra ou deixa de colocar outra. Bom, eu fiz essa lista com bastante cuidado e encontrei aí 24 palavras distintas, né? Lembrando que em análise combinatória a gente fala palavra, não significa que você consiga pronunciar, nem que ela tenha significado. Essas A, B e C formam, na verdade, algumas siglas, algumas são até conhecidas, né? Mas olha só, acabou que deu aí uma coisa mais ou menos simples, que são 6 que começam com A, 6 com B, 6 com C, 6 com D. Total de 24. Que é exatamente o que a gente esperava, né? Porque esse é um problema de arranjo, né? De 4 para formar a sequência de 3. Então seria 4 vezes 3 vezes 2. Já fizemos isso aí várias vezes. Agora, vamos tentar resolver o outro problema, né? Que é um problema de 4 pontos no plano com pontos não alinhados para formar triângulos, né? Eu vou unir esses triângulos, esses pontos, né? Para formar um triângulo, não é isso? Eu posso começar, por exemplo, unindo A, B e C. E aí eu formei o triângulo ABC, tudo bem, gente? Se eu começasse com o B, depois o A, depois o C, ou começasse com o C, depois o B, depois o A, não faz diferença alguma. Concorda comigo? Não é isso? Não dá diferença nenhuma. Então, esse triângulo é o triângulo ABC, que é congruente a vários outros. Vamos lembrar que congruência é uma relação para os objetos da geometria, né? Congruência é que tem, por exemplo, triângulos, perdão, segmentos congruentes e aqueles que têm a mesma medida. Ângulos congruentes são aqueles ângulos que têm a mesma medida, né? Então, ser congruente é ter a mesma medida. No caso do triângulo, é preciso que ângulos e lados tenham as mesmas medidas. Ok, galera? Vamos lá. Então, ficou mais ou menos claro que o triângulo ABC é congruente a vários outros, né? Com os mesmos 3 pontos, 3 vértices. A gente pode formar também esse aí, ó, que é o triângulo DAB, tudo bem? Ó?
Dá para fazer esse terceiro, que é o CAD, e o quarto, que é o triângulo BDC, e pronto. Os demais que faríamos são, na verdade, congruentes, né? Pensem bem. Vamos tentar colocar aqui um marca-texto. Acho que o marca-texto fica bom. Aqui, ó. Esse triângulo aqui, ABC. O BAC. O que mais? Ó, o CAB, ó. O CBA. O ACB e o BCA, eles são congruentes, são feitos pelas mesmas três letras. Então, o triângulo ABC gerou seis triângulos congruentes, ou seja, a palavra ABC formaria de fato seis palavras distintas por permutação, né? Mas por que seis? Ora, permutação de três, que é 3 fatorial. Né? Isso já nos deu a dica que o número de arranjos é P fatorial vezes maior do que o número de combinações. Ou, em outras palavras, para a gente obter o número de combinações, basta dividir o número de arranjos por P fatorial. Né? Então, a combinação de N elementos seria arranjo de N elementos dividido por P fatorial. Ou, se vocês quiserem, N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Tudo bem, galera? Na prática é isso. Se você tiver o número de arranjos, é só dividir por P fatorial, você vai obter o número de combinações. Oi, gente. Vamos lá. Vou deixar esses exercícios para vocês aí, mas dessa vez vou ser um pouco mais bonzinho, vou dar uma força aqui, para a gente começar. Olha só, comissões distintas de 3 pessoas. Eu estou imaginando que nesse grupo de 15, eu vou escolher 3, não é? Então, esse é um problema típico de combinação. Por que isso, galera? Eu vou pegar, por exemplo, o Zé, o João e o Pedro e formar uma comissão. Se eu pegar o Pedro, o João e o Zé, eu vou fazer exatamente a mesma comissão. Tudo bem, galera? Então, esse é um problema típico de combinação, não é de arranjo. Tá claro isso? Agora, o segundo problema é o seguinte: se no anterior fosse atribuído cargo para cada uma dessas pessoas, quantas comissões poderiam se formar? Agora mudou um pouco. Imagine que eu vá querer que um seja presidente, o outro seja tesoureiro e o outro seja secretário. Eu posso pegar o Zé para ser secretário, o João para ser tesoureiro e o Pedro para ser presidente. Mas pode mudar entre eles mesmo os cargos, né? Aí já deixa de ser um problema de combinação, porque a ordem passa a ser importante, né? Numa comissão o João é secretário, na outra ele é presidente, na outra ele é tesoureiro e vai por aí afora, não é? Deixa de ser um problema de combinação, passa a ser um problema de arranjo. Né? Esse aqui já é um pouco mais complicado, aí você precisa pensar um pouquinho. Eu vou dar uma força também. Eu tenho 12 estudantes e 3 barracas de camping, sendo que cada uma das barracas deve abrigar exatamente 4 estudantes. Então, eu vou botar 4 em cada uma. Pensem nas 3 barracas numa área de camping. Uma azul, uma vermelha, uma verde, só para a gente visualizar. Né? Eu vou escolher do grupo de 12, 4 estudantes e botar na primeira que eu quiser. Não é isso? Na azul, na verde, na outra barraca, esqueci a cor. Não é verdade? De quantas maneiras eu posso fazer isso? Né? Escolhi 4 em 12. Depois que eu alojar essas primeiras 4, sobram 8 estudantes do lado de fora. Aí eu vou ter que escolher 4 em 8. Não é? Sobraram 8, eu tenho que escolher. Tem muitas maneiras de eu escolher 4. Quantas? E finalmente vão sobrar 4. Aí eu não tenho que fazer escolha mais nenhuma. Esses 4 últimos vão ter que ir para a última barraca que estiver desocupada. Tá certo, gente? Vamos lá, vamos tentar resolver aí. Também problema de combinação, né? Mas aí tem uma questão do raciocínio multiplicativo que vocês têm que aplicar aí também. Bom, esse último exercício, imagine 2 retas paralelas. Nessas retas eu marquei 5 pontos numa reta, eu chamei de S, e 3 na reta Q, não é isso? Ou vice-versa.
Quantos triângulos distintos poderão ser construídos ligando esse ponto? Bom, em princípio, se eu pegar os 8 pontos e calcular a combinação de 8 para escolher 3, eu vou ter um número de triângulos totais, né, gente? Não é verdade? Eu tenho 8 pontos, né? Eu vou escolher de quantas maneiras eu vou conseguir fazer um triângulo. Eu preciso escolher 3 pontos para fazer um triângulo. De quantas maneiras eu posso escolher 3 num conjunto de 8? Em princípio, seria a combinação de 8, escolhe 3. 8, 3 a 3, como gostam muitos aí. Né? Não é isso? Porém, tem um detalhe. É que se eu fizer assim, muitos desses trios não formarão triângulos. Por quê? Porque serão pontos na mesma reta. Pontos na mesma reta não vão formar triângulo, concorda, gente? Então tá meio complicado isso. Eu não tenho como pegar todos os 8 pontos e sair formando triângulo, porque eu vou formar trios, mas nem todo trio vai ser um triângulo. Porque se os 3 pontos estiverem na mesma reta, eles não vão formar triângulo. Degenera o triângulo, concorda? Tentem fazer um triângulo com 3 pontos alinhados. Vocês não vão conseguir. O que tem que ser feito tem que ficar numa reta, um ponto numa reta e 2 nas outras. Essa é uma maneira de resolver o problema, né? Vou ver quantos triângulos eu posso construir com um ponto na reta S e 2 na reta T. Depois o contrário, quantos triângulos eu posso construir com um ponto na reta T e 2 na reta S. Só uma resposta. Essa é uma maneira de fazer. A outra é a partir daquele raciocínio. Você calcula o número total de trios, depois calcula o número de trios que não são triângulos. Ou seja, trios formados apenas com aqueles pontos que estão nas mesmas retas. Tá bom? Esses 2 caminhos aí vão ter que dar o mesmo resultado. Espero que vocês consigam aí. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula.